Aqui é a professora Michele, de Língua Portuguesa, e hoje o nosso assunto é o gênero textual crônica, que inclusive para mim é muito fácil para falar porque é o meu preferido. Então é com muito gosto, com muito prazer que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre crônicas. Dentro do assunto crônica, hoje nós veremos o que é a crônica, os tipos de crônica, a diferença entre conto e crônica e como escrever uma crônica. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, né? Prosa é aquela escrita, né, que de forma mais corrida, organizada em parágrafos, diferente dos versos, geralmente produzida para meios de comunicação, como jornais, revistas, etc. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego crono significa tempo. Algumas pessoas falam que a crônica, né, é um texto de vida curta, mas eu discordo disso. Não necessariamente ela é um texto de vida curta. Nós vemos aí grandes escritores, grandes cronistas que têm várias crônicas aí que perpetuaram, né, durante o tempo aí. Na crônica, fatos do cotidiano são narrados de forma literária e pessoal. Geralmente isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. O cronista é o escritor do cotidiano. Ele busca nos fatos e na observação do dia a dia a inspiração para a sua produção. O fato é traduzido na crônica a partir de uma visão pessoal do autor e é tratado geralmente com humor, sensibilidade ou crítica. Gente, a crônica, ela sempre vai estar ali observando os fatos, os lugares, as pessoas comuns, situações comuns e corriqueiras, né? Relatadas assim por um outro olhar, né? Então, o cronista, ele é um escritor e ele tem essa visão sensível, observadora, daquelas coisas que de repente passam desapercebidas para a gente durante o dia, durante a nossa vida, durante o cotidiano. Ao produzir uma crônica, o autor conduz o leitor a refletir sobre os fatos narrados, sobre a vida e sobre o comportamento humano em diferentes situações. Em muitas crônicas, o próprio autor assume o papel de personagem da narrativa, assumindo a posição de narrador-personagem, deixando a crônica com áreas de experiência pessoal. Tá? Então, não necessariamente aquilo que o autor, o narrador-personagem, está ali narrando, ele viveu de verdade. Ele pode inventar aquilo ali como se ele estivesse, como se fosse uma experiência dele, tá? Mas em muitos casos, e é como eu gosto de escrever crônicas, eu parto da minha observação, daquilo que eu vejo no meu dia a dia, coisas simples, coisas comuns. Eu estou num lugar nada a ver e eu paro, eu começo a observar uma cena e eu penso, nossa, essa cena dá uma crônica incrível, né? Então eu penso em crônicas, vamos dizer assim. Visto que na crônica o autor explora as circunstâncias dos fatos e não o fato em si, nem sempre ele aponta uma solução para o conflito inicial. Quando não apresenta uma solução para o conflito, o cronista deixa o texto em aberto para que o leitor crie suas próprias conclusões ou imagine o desfecho que quiser. Então, pessoal, a crônica não tem compromisso de trazer uma solução, um desfecho, uma conclusão para aquele texto, tá? Diferente dos demais textos que a gente aguarda isso, na crônica não. A crônica ela tem essa liberdade aí. Não necessariamente vai trazer um desfecho, uma solução. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né, tem enredo, tem foco narrativo, tem personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, eu vou citar alguns deles para vocês, talvez os mais importantes. A crônica descritiva, como o próprio nome diz, né, vai descrever alguma coisa, seja algum objeto, algum lugar, alguns personagens, né, sempre bem detalhado. A crônica descritiva ela é sempre bem detalhada. Crônica narrativa, ela é marcada, gente, pela narração, ou na primeira ou na terceira pessoa de alguma situação. Ela vem trazer, né, geralmente ela contém nela humor, ou uma ação, ou uma crítica. A crônica dissertativa, ela também geralmente acontece em primeira ou terceira pessoa e vai trazer também o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Então, ela traz mais o ponto de vista do autor. A crônica jornalística, como o próprio nome diz, ela tem essa linha aí, né? Ela tem essa pegada aí, junto, próximo ao texto jornalístico. E ela vai trazer para a gente acontecimentos atuais, seja do mesmo dia, da mesma semana, né? Por exemplo. A crônica humorística também, né? Ela tem essa pegada aí do humor, ela usa, né, na sua composição a ironia, o sarcasmo. Ela vai trazer geralmente uma crítica a alguma determinada situação e geralmente ela trabalha muito com temas que vão direto, né, a situações que impactam a sociedade, só que usa humor para isso.
A crônica histórica, a gente pode falar que ela é praticamente o oposto da crônica jornalística, né? Enquanto a crônica jornalística ela vai destacar os eventos recentes, a crônica histórica ela vai relembrar episódios que já se passaram. E a crônica lírica, né, ela tem aí como ponto marcante mesmo essa expressão das emoções, né? Isso é predominante nela. E ela evidencia bem os sentimentos. Bom, vamos lá então para como escrever uma crônica, gente. O primeiro passo para se escrever uma crônica é você escolher o tema. Uma das principais características da crônica é a abordagem de assuntos cotidianos ou muito falados no momento. Então, primeira coisa, sobre o que eu vou falar? Qual tema eu vou escolher? Você tem que definir o tempo em que a narração vai se situar. Foi quando? Você vai decidir o espaço também. Onde que aconteceu? Escolha os personagens, né? Os personagens. Defina o tipo de narrador. Vai ser um narrador personagem? Eu vou participar dessa história? Vai ser um narrador observador? Né? Eu só vou contar o que está acontecendo? Enfim, você escreve a sua crônica. Outra forma também que você pode fazer é optar por escrever a partir da sua própria observação. Em vez de você inventar um tempo, inventar um espaço, os personagens, você pega ali alguma situação que você está observando ou já observou e fala, né? E descreve, ele fala a respeito através dela, que é a minha preferida. Como eu falei para vocês, eu penso em crônicas. Às vezes, do nada, assim, uma situação que talvez seja corriqueira para as pessoas, eu paro, observo e consigo imaginar toda uma história ali, né? Eu consigo desenrolar ali uma crônica. Poderia falar que eu sou uma cronista nata. Brincadeira. Uma coisa que às vezes pega muito é a diferença entre conto e crônica, tá? Dá uma embolada na cabeça da gente mesmo. Mas basicamente o que a gente pode falar é que o conto, ele é mais pontual, ele é mais delimitado, né? Ele acontece num tempo, num espaço bem delimitado, né? E assim, o enredo dele, a história, ela é sempre concentrada em algum conflito. E geralmente, né, tem um desfecho, uma solução para aquilo ali. Além disso, ele é um tipo de texto bem curto, poucos personagens, é bem direta, a linguagem é objetiva e é fácil de ser entendido. A crônica, primeiro de tudo, é um gênero que evidencia muita subjetividade. É a visão do sujeito, é uma visão muito própria, muito individual. E nesse caso aqui, né, ela vai contar o quê? Fatos, histórias do dia a dia, que qualquer pessoa pode ver, não é nada mirabolante, não é nada é, muito fantástico. As minhas considerações finais, né? A crônica ela se situa entre o jornalismo e a literatura, ela está transitando ali entre esses dois gêneros. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagem das histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida. Então, basicamente aí, né, essa é a fórmula de uma crônica. Aqui estão as fontes. Eu gostaria de falar para você, gente, que a coisa que eu mais amo nas crônicas é a leveza, é essa observação diferente daquilo que às vezes passa despercebido na nossa frente devido à correria do dia a dia. Então, quando você para ler uma crônica, você vê que o cronista ele se ateve aos detalhes, ao pensamento crítico. É muito interessante, é muito gostoso de se ler e de se fazer. Às vezes, uma coisa que você jamais pararia para pensar, para imaginar, teve uma pessoa ali, né? Um autor, um escritor que conseguiu tirar dali algo maravilhoso, algo belo. E isso que é a beleza aí, né, dos nossos textos literários, tá? Então, isso aí eu acho que é muito importante a gente falar. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, gente, que uma mesma crônica, ela pode aparecer com mais de um tipo de crônica, tá? Então, eu esqueci de falar sobre isso para vocês. Por exemplo, assim, um texto jornalístico, uma crônica jornalística pode ser humorística ao mesmo tempo. Para fechar o gênero crônicas por hoje, eu gostaria de deixar para vocês aí uma crônica de um autor mineiro que eu amo de paixão, que é o Carlos Drummond de Andrade, de uma coisa tão simples e tão bela ao mesmo tempo. Furto de flor, de Carlos Drummond de Andrade. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se as contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la.
Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara. Eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua de jogar lixo da sua casa neste jardim? Assim nós encerramos a nossa aula hoje. Até mais. Tchau, tchau.